8 alimentos que sobem muito a glicose. Todo mundo sabe que açúcar, doce, refrigerante faz subir muito os níveis de glicose, mas alguns alimentos não são tão óbvios assim. Nós vamos falar sobre 8 alimentos que podem estar sabotando a sua glicose sem que você perceba. Então prepare-se, porque hoje eu vou fazer revelações impactantes aqui nesse vídeo. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu recomendo muito que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque aqui você vai encontrar informações que vão levar mais saúde para a sua vida e também para a vida da sua família. Se você já me assiste e ainda não é inscrito, também faça isso para você não perder a oportunidade de assistir ao vivo aqui as nossas lives, porque é quando a gente conversa, quando eu tiro dúvidas e quando a gente se conhece melhor. E o 8º alimento, sem enrolação, é o arroz de sushi. Pois é, pessoal, mesmo sendo delicioso, o arroz sushi é uma armadilha oculta para a glicose. Por quê? Esse arroz ele costuma ser um arroz branco, de grão curto e tem um alto índice glicêmico. Também é um arroz muito processado e com poucas fibras. Então, quando você come esse arroz, ele se decompõe rapidamente no corpo e o açúcar do arroz é absorvido também muito rapidamente, aumentando os níveis de glicose. O arroz sushi costuma ser cozido com vinagre de arroz, sal e muitas vezes açúcar. O próprio vinagre de arroz modifica a estrutura do grão e facilita a digestão, aumentando a taxa de absorção da glicose. E o pior, o pessoal vai no rodízio, o pessoal vai na churrascaria, come à vontade, né? Come o que quiser, e aí a pessoa consome esse arroz em grandes quantidades. Muitas peças do restaurante japonês tem mais arroz do que proteína, tem mais arroz do que verdura, e é um arroz muito compactado, ou seja, é uma grande quantidade de arroz numa peça pequenininha. Então, se você for no restaurante japonês, eu adoro comida japonesa. Você gosta de comida japonesa? Eu gosto. Você? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários. Vamos ver se nós temos esse ponto em comum. Qual é a minha dica? Se você for no restaurante japonês, primeiro, não consuma aquelas frituras, né? Hot Philadelphia, rolinho primavera, essas coisas é melhor evitar. Bolinho de peixe e consuma o sunomono, que é aquele pepino em conserva. Consuma o edamame, que é o broto da soja, porque esses alimentos eles são ricos em fibra e vão retardar a absorção do açúcar contido no arroz. 7º alimento, suco de fruta de caixinha. Pessoal, pode ser óbvio para uns, mas não é tão óbvio para outros. Consumir a fruta in natura, consumir a fruta da forma que ela é na natureza, é muito diferente do que consumir uma fruta na forma de suco, porque o suco eleva muito mais os níveis de glicose. Quando a gente faz a conversão da fruta em suco, a gente acaba eliminando uma grande quantidade de fibras que se perdem durante a extração desse suco. Então, quando a gente faz um suco, muitas vezes nós eliminamos as fibras e concentramos a frutose, que é o açúcar presente naturalmente nas frutas. 6º alimento. Mas antes eu peço que você curta esse vídeo aqui, porque quando você curte o vídeo, quando você deixa o joinha, quando você deixa o gostei, você faz com que outra pessoa também saiba quais são os alimentos que vão fazer o açúcar do sangue subir. Então, o seu gostei, sua curtida, tem o potencial de tratar o diabetes de uma pessoa. Então, por favor, curta esse vídeo se você quiser ajudar alguém com diabetes a tratar melhor os níveis de glicose, beleza? Então vamos colocar uma meta aqui de 5.000 curtidas nesse vídeo aqui, para eu ter certeza que 5.000 diabéticos se informaram sobre os alimentos que fazem a glicose dele subir muito. Eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. O 6º alimento que sobe muito a glicose são os molhos para salada industrializados. Pessoal, a salada ela pode te ajudar com a glicose ou ela pode te prejudicar com a glicose. E tudo vai depender do que você coloca nessa salada. Então, aqueles molhos de salada prontos que vendem no mercado, eles costumam ter açúcar adicionados, xarope de milho com frutose e mais. Não é só o carboidrato que afeta o seu diabetes. Esses molhos também têm gorduras ruins, óleos vegetais, muitas vezes são óleo de soja. Esses ingredientes eles podem aumentar os seus triglicerídeos e também podem, por esse motivo, aumentar o seu risco cardiovascular. 5º ingrediente são as barras de cereal.
não se deixe enganar pela publicidade. Essas barras de cereal, elas têm grandes quantidades de açúcar adicionados, pode ter xarope de glicose e pode ter mel, o que muitas vezes não é bom para os diabéticos, e eles usam esses ingredientes para unir as castanhas, os grãos, enfim. Além disso, essas barras, elas são feitas de cereais ultra refinados, como flocos de milho, flocos de arroz, farinha branca, que possuem um alto índice glicêmico. Isso é muito ruim para os níveis de glicose, tá bom? Então, existem opções saudáveis de barrinhas de proteína, então busque essas opções. Mas para você saber se é uma opção saudável ou não, você tem que ler a lista de ingredientes, tá bom? Quarto alimento que sobe muito a sua glicose é o pão branco. E é claro que eu adoro um pãozinho francês com manteiga, com mortadela. Eu adoro. Pãozinho na chapa com manteiga. Quem não gosta? Todo mundo gosta. Mas o pão branco está cheio de açúcares simples e outros ingredientes que afetam negativamente os seus níveis de glicose. Terceiro alimento são, na verdade, as bebidas açucaradas. Frappuccino que você toma na cafeteria da esquina, cappuccino que você toma ali no Starbucks, o achocolatado em pó. Então, nesse caso dos cafés, que eu acabei de falar, não é só o chantilly, o caramelo que você coloca, o chocolate que você mistura ali para fazer o cappuccino. Aqui o cappuccino brasileiro tem chocolate, tem achocolatado em pó. Não é só isso que contém açúcar. Muitas vezes, a base dessa bebida, ela é feita de uma mistura em pó ou de um xarope. E já nesse xarope ou nessa mistura em pó já tem açúcar, como é o caso do achocolatado em pó. Então, se você for comprar o Nescau, o Toddy, ele já tem açúcar. E eu sei que tem gente que, além de tomar o Toddy ou tomar o Nescau, além de fazer lá o chocolatinho, ainda assim bota mais açúcar. Então, é açúcar em cima de açúcar. Segundo alimento que sobe muito o açúcar são os produtos sem açúcar. Ué, como assim, doutor João? Tá dizendo que o produto sem açúcar pode elevar o meu açúcar? Pode aumentar a minha glicose? Pessoal, se o produto diz lá na embalagem que ele não tem açúcar, sem açúcar, isso não significa que ele é isento de açúcar. Isso significa que ele não tem açúcares adicionados. E muitas marcas utilizam isso como estratégia de marketing para vender produtos que não são saudáveis como saudáveis. Então, mesmo não tendo açúcar, ele pode ter carboidratos que são potencialmente prejudiciais, como a maltodextrina. E também podem conter gorduras ruins, adoçantes artificiais, que têm efeitos laxativos, como o xilitol, e influenciam negativamente na sua microbiota, na composição das bactérias do seu intestino. A gente sabe a importância da microbiota para a nossa saúde como um todo, ok? Então, mais uma vez aqui, sempre veja a lista de ingredientes e também a tabela nutricional. E o nosso primeiro alimento, pessoal, esse aqui realmente é uma bomba, né? E eu gosto muito, particularmente, eu tenho que admitir que eu gosto, mas eu evito, que é os churros, o donuts. Eles são verdadeiros vilões. Por quê? Porque eles misturam tudo aquilo que tem de pior. Eles misturam farinha refinada, açúcar e, para complementar, a cereja do bolo, eles são fritos por imersão em óleo vegetal. Pessoal, essa é a verdadeira bomba. O grande problema é essa ser a regra e não a exceção. Se for a exceção, não tem problema. Isso vale para todos os alimentos que eu falei aqui e para todos os alimentos que você acha que não são saudáveis para você. Agora, se você faz isso toda hora, aí sim nós teremos um problema. Aliás, nós não. Você vai ter um problema. Eu não vou ter problema nenhum. Vou ficar triste por você. Mas o problema maior vai ser contigo. Quem mais vai sofrer vai ser você. Então não tô aqui, não, nunca mais coma nada disso que eu tô falando aqui. Não é isso. Calma. Moderação sempre. Se você quiser aprender como controlar os seus níveis de glicose de forma natural, sem precisar de medicamentos, insulina, remédios, de exames de médicos, eu te ensino como fazer isso no meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Além de te ajudarem a controlar a sua glicose, esses hábitos também vão contribuir para controlar a sua pressão, seu colesterol, sua insônia, sua ansiedade e que também vão te ajudar a se prevenir das piores doenças da atualidade, que são infarto, derrame
derrame e câncer. Então, esses hábitos eles são capazes de prevenir, tratar e reverter as principais doenças do século XXI. Então, se você quiser aprender formas de tratamento, de reversão natural das doenças, clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários para adquirir o seu código da longevidade